Série Jesus no livro de Mateus. Quais são os frutos dignos de arrependimento? Aqueles produzidos por uma pessoa realmente arrependida, e são muitos. Entre eles estão os seguintes. Primeiro, não dar muita importância a si mesmo. O valor humano não é medido pela posição econômica ou social, pelos lucros pessoais alcançados, pelo prestígio concedido por outras pessoas, nem pelos antecedentes familiares ostentados. Não pensem dentro de vós mesmos. Temos por pai Abraão, disse João Batista aos fariseus e saduceus. Tampouco devemos nos dar importância pelo oposto a tudo isso, porque tudo que tenhamos obtido na vida, ou que não tenhamos conseguido, é transitório e passageiro. Hoje podemos ser algo, amanhã ser nada. Hoje podemos ser nada e amanhã ser alguém. Em certo lugar do mundo, um trabalhador pobre associou-se a um líder religioso importante. Dele recebeu orientação social e política, até ajuda econômica, junto com uma nova visão para si mesmo e para seu grupo ideológico. Saiu do anonimato, converteu-se num dirigente sindical e logo candidato à presidência de seu país. Impossível, diziam muitos. Jamais será presidente, mas um bom dia as condições políticas e econômicas de seu país o ajudaram, e ele saiu da condição de impossível para se tornar presidente, na realidade. Por quanto tempo? Mais de um período? Várias vezes em sua vida? Ninguém sabe. Entretanto, um dia não mais o será. O que uma pessoa chega a ser é uma dádiva divina, e Deus pode nos ajudar a ser até o que parece impossível. Deus pode levantar filhos a Abraão até destas pedras, afirmou João Batista. E mais que filhos a Abraão, ele pode nos fazer seus próprios filhos e o faz. Segundo, ser autêntico. Embora a questão da presidência não tenha acontecido a um homem simples do povo, não acontece o mesmo a todas as pessoas simples. Na maioria dos casos, a vida transcorre de uma rotina a outra. Do trabalho de um dia comum a outro comum dia de trabalho, sem muita transcendência, sem grande significado, mas as pessoas, mesmo nessas circunstâncias, tendem a se dar uma importância desmedida. Imaginam-se o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o trabalhador mais eficiente, o melhor estudante, o profissional mais inteligente, o mais atrativo personagem de seu meio social. Não que isso seja mal. O mal está em alguém pensar que é tudo isso sem ser. Pode até ser tudo, sem afetação. Mateus 3,10. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo, disse João Batista. Deve ser boa árvore e produzir bom fruto. Por seus frutos os conhecereis, disse Cristo. Nada se parece tanto à fé como às boas obras de uma pessoa crente, porquanto não há bons frutos sem fé, e com fé não há árvore sem frutos. Terceiro, uma vida virtuosa. Uma vida virtuosa por associação com o Espírito Santo. Os fariseus e saduceus, como todos os que iam a João no deserto, podiam receber o batismo da água para o arrependimento, e de fato muitos foram batizados. Mas isso era só o começo e era indispensável. Sem arrependimento, nada depois dele poderia acontecer, e a vida cristã seria igual à maneira de viver de qualquer pessoa boa não convertida. Por isso, ficar só no começo era estacionar na religião de João Batista, sem Cristo. Eu lhes batizo com água para arrependimento, disse João, mas o que vem depois de mim, Cristo, lhes batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, verso 11. Quando Cristo outorga o Espírito, com ele entrega todas as virtudes, e a vida de uma pessoa pecadora se torna cristã de verdade. Quando uma pessoa está em Cristo, em sua vida não há separação entre fé e obras. As obras nela operadas pelo Espírito estão de tal maneira unidas à sua fé em Cristo, que já não são simples boas obras. São verdadeiras virtudes ou frutos do arrependimento, muito diferentes das boas obras que todo ser humano possa realizar por si mesmo. O contraste entre a virtude e a boa obra é tão grande
que envolve um processo que vai da intenção de fazê-la até a ação que a executa. A má intenção polui tudo. Os fariseus iam a João com más intenções e formalmente praticavam as mesmas coisas que o restante da multidão. Por isso terão de enfrentar no juízo divino suas boas obras juntamente com as más. Ao contrário disso, a virtude cristã, ou boa obra motivada pelo Espírito de Deus e executada em associação com ele, pertence ao trigo que Deus recolhe em seu celeiro, e salvo da condenação do juízo, permanece para sempre. Mateus 3, versículo 12. João pregou uma mensagem de arrependimento generalizado, mas quando falou com os fariseus e saduceus como um bom pregador, personalizou sua mensagem. Chamou-os ao arrependimento pessoal e uma experiência de conversão completa. De outro modo, como a palha, seriam lançados no fogo que nunca se apagará. O que não significa que os que não se arrependem estejam continuamente queimando em um lugar de horrível tormento eterno. João segue o Antigo Testamento que ensina a destruição final dos impenitentes. Essa é uma destruição completa. Por exemplo, falando do juízo final, Malaquias menciona o dia de Jeová, grande e terrível. Nesse dia, os que fazem maldade serão como estopa, totalmente destruídos. Não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4, versos 1 e 5. Não há tormento eterno, há eterna destruição. Mas a grande mensagem de Mateus não é a destruição final nem o eterno castigo que os pecadores não arrependidos sofrerão. Sua mensagem é o reino. Jesus, o Rei e Salvador, chegou, por isso, passa imediatamente a contar como foi o batismo de Jesus. O batismo de Jesus está em Mateus 3, versos 13 até o 17. A notícia de que João fazia se estendeu pelo país inteiro. Era o sinal que Jesus esperava para começar seu ministério público e sua pregação. Continuava vivendo em Nazaré, província da Galileia, e agora tinha que ir para onde João estava. Então começou sua viagem para o sul, sob a maior expectativa que ser humano algum, ao começo de uma viagem, jamais experimentou. Tinha que fazer duas coisas nessa viagem: ser batizado e enfrentar as tentações do diabo. Em seguida, estaria preparado para começar a missão. Cada metro percorrido nesse caminho desde Nazaré ao Jordão, 102 quilômetros, se tornou um lugar de encontro com o Pai. A missão não era de Jesus sozinho, também era a missão do Pai e do Espírito Santo, e deveriam cumpri-la juntos, sempre juntos, antes, agora e depois. Nada sabemos a respeito dos tempos eternos, mas eles sempre estiveram juntos. Nada sabemos sobre a unidade sem discrepâncias, mas eles não discordaram nunca. Nada sabemos da comunhão sem interrupções, mas eles jamais a interromperam. Eles são um, só eles são plurais e um ao mesmo tempo. Um dia, Jesus foi da Galiléia ao Jordão para que João o batizasse, mas João tratou de dissuadi-lo. Era como se dissesse: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Por favor, não alteremos as coisas. Além disso, este é um batismo de arrependimento, e tu nada tens de que te arrependeres. Jesus não discutiu, simplesmente respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, versículo 15. Em outras palavras, João não se trata de meu arrependimento, trata-se de minha identidade com o reino, trata-se de minha missão. Isso é um ato de justiça ou de relação correta. Devo restaurar com Deus a relação que o pecado destruiu. Devo tomar o lugar do ser humano que pecou contra Deus. Devo estabelecer o reino de Deus. Não fará o certo que traz a justificação e a justiça? E o que ao injusto transforma em justo, não fará ele mesmo a justiça? Deixa por enquanto, porque assim nos convém, porque isto é agora o conveniente. Fazer o que é justo é sempre conveniente e é a obra eterna de Deus. Mas agora Jesus estava começando um ministério especial de restauração da justiça nas relações do ser humano com a divindade. João entendeu e consentiu, conforme diz o texto.
Seu consentimento não foi forjado a partir da imposição de um superior a um inferior. Foi a cortês submissão a um superior. João manifestou profundo respeito pelo desejo de Jesus. Expressou afetuosa obediência à sua vontade. Essa atitude sempre foi agradável a Deus, desde os tempos antigos, quando preferia a obediência a sacrifícios, até os tempos modernos, quando continua preferindo atos de obediência a palavras de boas intenções. Houve profunda emoção no coração de João Batista, porque ele entende tudo o que acontecia. Jesus subiu da água enquanto a multidão observava. Os seres celestiais também participaram. O céu se abriu, o Espírito Santo e o Pai manifestaram sua aprovação. O Espírito desceu em forma de pomba e pousou sobre ele. Feliz, o Pai não se calou. Este é meu filho amado, disse, e estou muito feliz com ele. A voz era clara, distinta, sem confusão. Não se produziu pânico, nem houve tremores no chão, apenas um ambiente de segurança e de alegria, sem extravagância, sem bulha, sem ruído. A alegria divina foi serena e plena, profunda e ampla. Nada nela estava fechado, mas tudo estava aberto, como a luz quando difunde sua claridade sem sombras escondidas. Seu prazer era como o prazer dos montes, quando sai o sol sobre seus cumes. As pessoas o sentiram, mas não disseram nada. O que cabe ao ser humano quando Deus se regozija? Só um coração pulsando a um ritmo novo, só a emoção crescendo com seu reino, só um novo ser que sente o regozijo eterno. Mas nem tudo seria alegria na missão de Cristo. Era preciso enfrentar o pecado e sua consequência de morte. Essa é a nossa reflexão de hoje. Deus esteja com cada um de vocês.